Caros espectadores, alguma vez pensaram qual é o limite da paciência? Eu já fui uma esposa, uma mulher que acreditava que o amor podia resolver tudo e que a paciência traria a paz, mas estava enganada. Naquela noite fatídica, entre música estridente e luzes ofuscantes, o homem que eu amava com todo o meu coração rasgou pessoalmente o véu da mentira e empurrou-me para o abismo da humilhação. E foi nessa mesma noite escura que encontrei a minha própria luz. A música estridente que ressoava na luxuosa vivenda da Quinta da Marinha, em Cascais, era como se 1000 agulhas me perfurassem os tímpanos. Mas isso não era nada comparado com a dor que me rasgava o coração. Encontrava-me sozinha, de pé no meio do ostentoso salão onde se celebrava a festa do 3º aniversário da empresa do meu marido, Diogo Almeida. À minha volta, homens com fatos de marca, copos de uísque na mão e fumo de charutos caros no ar, e mulheres com vestidos deslumbrantes que exibiam joias no valor de uma casa. Eram os sócios e amigos da alta sociedade do meu marido. Com o meu simples vestido de seda cor de jade, parecia uma estranha, um adorno apagado na minha própria casa. Apertei as mãos frias, tentando não tremer. O Diogo estava com os seus amigos mais próximos, João e Nuno. Os três, com os rostos avermelhados pelo álcool, riam e falavam aos gritos. Era um grupo no qual nunca consegui encaixar. Para mim, não eram empresários de sucesso, mas uma matilha de lobos à espreita de uma presa fraca. Os seus olhares lascivos, que me percorriam de cima a baixo, sempre me repugnaram. Vamos, um brinde ao nosso presidente Diogo. Este negócio que ele ergueu em 3 anos é agora uma força imparável, exclamou o João. Um homem com uma barriga de cerveja incipiente e olhos pequenos, levantando o copo. O Diogo sorriu com arrogância, bebeu o copo de um só trago e depois lançou-me um olhar. Era um olhar frio, sem um pingo de amor, apenas posse e ordem. Há que dizer que o sucesso de hoje se deve em grande parte à minha esposa, não é? Os seus amigos soltaram uma risada cúmplice e depreciativa. Bem, o mérito de cuidar bem da casa ela terá, interveio o Nuno. A tua mulher, o que saberá ela de negócios? Mas há que reconhecer uma coisa, Diogo. A tua esposa está cada dia mais espetacular, acrescentou o João, percorrendo-me da cabeça aos pés com os seus olhos lascivos. Sim, é uma pena tê-la fechada em casa, tão bonita que é. Presidente, que tal se hoje nos desses um prazer aos teus irmãos? O meu coração parou. Sabia que estavam a tramar alguma coisa. Não era a primeira vez. Baixei a cabeça, fingindo não ter ouvido, esperando que o Diogo recusasse, mas fui demasiado ingênua. Com uns copos a mais, o meu marido parecia transformar-se noutra pessoa. Divertia-se com as propostas doentias dos seus amigos. Adorava a sensação de poder absoluto sobre os outros, especialmente sobre a sua própria esposa. Cambaleou na minha direção, agarrou minha mão com força e arrastou-me para o centro do salão, atraindo todos os olhares. De acordo, hoje estou bem disposto. Vou dar-vos um bom espetáculo. Sussurrou-me ao ouvido com uma voz fria como o gelo. Querida, amas-me? Treme, incapaz de o olhar nos olhos. Diogo, estás bêbado. Toda a gente está a olhar. Perguntei-te se me amas, rosnou ele, apertando-me o pulso até me magoar. Respondi com um sim quase inaudível. Soltou uma gargalhada selvagem. Então, demonstra-o. Vamos jogar um jogo. Tira simplesmente a roupa e dança para nós. Se o fizeres, assino agora mesmo aquele grande contrato para a empresa do teu pai. O meu pai estava gravemente doente e a pequena empresa familiar estava à beira da falência. O Diogo sabia que era a minha maior fraqueza. Estava a usar a sobrevivência da minha família como moeda de troca para o seu entretenimento vulgar. O meu corpo ficou rígido, os meus ouvidos ensurdeceram. Já não ouvia a música, apenas as gargalhadas dos seus amigos e o som do meu coração a estilhaçar-se. Humilhação. Isto era a humilhação absoluta. Olhei para minha sogra, Dona Isabel, sentada num sofá próximo. Tinha um sorriso de satisfação nos lábios, como se estivesse a ver uma peça de teatro divertida.
Nos últimos anos, nunca me tratara como uma nora. O quê? Não consegues fazê-lo? Provocou o Diogo com voz trocista. Ou será que o teu amor também era uma farsa? O teu amor vale menos que um contrato. As suas palavras foram como milhares de agulhas a espetar o meu orgulho. As lágrimas estiveram prestes a brotar, mas engoli-as. Chorar, suplicar, isso só lhes daria mais prazer. Já tinha suportado o suficiente. Durante os últimos 5 anos, vivera como uma sombra, suportando em silêncio o desprezo da minha sogra e as brincadeiras doentias do meu marido. Pensei que o meu sacrifício traria paz ao nosso lar, mas não foi assim. A minha bondade e a minha fraqueza apenas os tinham encorajado. Esta noite, ele tinha me empurrado até o último limite. De repente, todo o medo e a resignação dentro de mim desapareceram, substituídos por uma estranha calma. Era a serenidade de alguém que já não tem nada a perder. Lentamente, levantei a cabeça e olhei para o Diogo diretamente nos olhos. O meu olhar já não era de medo, mas de um vazio gélido. De acordo, a minha voz soou estranha. Vou jogar esse jogo. A sala inteira ficou num silêncio sepulcral. Até o Diogo pareceu um pouco surpreendido com o meu fácil consentimento. Provavelmente esperava que eu chorasse e suplicasse. O sorriso nos seus lábios tornou-se ainda mais triunfante. Assim fala a minha esposa. Deixei de o olhar. Virei-me para a multidão que observava em silêncio. Os olhos dos homens estavam fixos em mim, cheios de cobiça e desejo mórbido. Respirei fundo. A fina gabardina de cor creme que vestia de repente pareceu pesada. Lentamente, muito lentamente, levantei ambas as mãos e agarrei as lapelas do casaco. Cada um dos meus movimentos era calmo e pausado, sem pressa. As risadas tinham cessado por completo, deixando apenas o som de uma música inquietantemente doce. Todos esperavam que a minha humilhação ficasse a descoberto. Com calma, despi a peça exterior. O casaco deslizou suavemente pelos meus ombros e caiu no chão. E então, todas as pessoas naquela sala, o meu marido, a minha sogra e os seus amigos depravados, ficaram gelados. O sorriso triunfante do meu marido desapareceu e o copo de vinho na mão do João caiu ao chão, estilhaçando-se. Dona Isabel, que estava sentada no sofá, também se levantou de um salto, com os olhos muito abertos e uma expressão de incredulidade perante o que estava a ver. A sala inteira mergulhou num silêncio absoluto, um silêncio mais aterrador que um grito. Caros espectadores, não sentem curiosidade em saber o que a Sofia mostrou para que todos ficassem tão horrorizados? E como a sua vida tomará um novo rumo depois desta noite? Se querem saber a resposta e acompanhar a Sofia na sua jornada para recuperar a justiça, não se esqueçam de subscrever o canal Histórias de Família e ativar as notificações. Não percam o próximo capítulo desta emocionante história. O ambiente tornara-se denso e pegajoso, e a música, que até há pouco soava doce, parecia agora lúgubre e triste. O meu casaco jazia em silêncio sobre o chão frio de mármore, como um pedaço de alma recém-arrancada. Todos os olhares, antes cobiçosos e lascivos, estavam agora fixos em mim com um horror indissimulável. Continuava de pé no centro da sala, sob o deslumbrante candelabro, mas não me sentia nua. Pelo contrário, sentia que usava uma armadura invisível. Debaixo do meu fino vestido de seda, o que lhes mostrei não foi a minha pele, mas um pedaço de papel cuidadosamente preso ao meu peito. Uma folha de papel A4 branca. Sobre ela, uma imagem a preto e branco de uma pequena vida em formação com uma conclusão clara. Gravidez de 6 semanas, batimento fetal positivo. Estava grávida. Depois de 3 anos de anseio, de inúmeras visitas secretas ao hospital, de suportar as palavras cruéis da minha sogra a chamar-me de árvore estéril. Finalmente, o céu tivera piedade de mim. Soube da notícia nessa mesma manhã, pouco antes desta festa horrível. Queria dar uma surpresa ao Diogo. Queria comunicar-lhe a feliz notícia num ambiente romântico. Mas ele, precisamente ele, tinha estragado tudo. Tu,
Estás grávida. A voz do Diogo gaguejou. A arrogância e a embriaguez tinham desaparecido completamente dos seus olhos, deixando apenas um desnorte incrédulo. Olhou fixamente para a ecografia colada ao meu peito. Depois, voltou-se para o meu rosto, como que tentando confirmar se isto era real ou uma brincadeira. Não respondi. Apenas esbocei um leve sorriso, um sorriso mais amargo que as lágrimas. Por que, Diogo? O jogo ainda não acabou. Ainda queres que eu dance para os teus amigos? Cada palavra que pronunciei foi leve como uma pluma, mas como um martelo gigante a golpear o silêncio da sala. Os seus amigos, João e Nuno, agora pálidos, baixaram a cabeça, incapazes de me olhar diretamente. Parece que até as suas brincadeiras doentias tinham um limite. Não se atreviam a brincar com uma mulher que carregava no ventre o sangue do seu amigo. Mas a minha sogra, Dona Isabel, era diferente. O seu espanto transformou-se rapidamente em fúria e malícia. Levantou-se de um salto e correu na minha direção com os olhos esbugalhados. Grávida? De quem estás tu grávida? Não penses que podes enganar a nossa família com este truque. Quem sabe se essa criança é do Diogo ou de outro homem qualquer? Cada palavra que ela cuspia era um punhal que se cravava no meu coração. Mesmo neste momento, insultava-me e duvidava da minha fidelidade. O Diogo pareceu reagir ao ouvir as palavras da sua mãe. Não me defendeu, nem refutou a calúnia da sua mãe. Em vez disso, a dúvida começou a brotar nos seus olhos. É verdade. Por que é que só dizes isso agora? Onde tens andado? E com quem te tens encontrado? Juntou-se a sua mãe para me interrogar como se eu fosse uma criminosa. Afinal, aos olhos deles, eu não era apenas uma inútil, mas também uma mulher promíscua. O amor e a confiança que lhe entregara durante os últimos anos não valiam nada. A dor dentro de mim transformou-se numa fria ira. Tinha alimentado uma tênue esperança de que esta criança fosse a corda que salvaria o nosso casamento, que o fizesse entrar na razão, mas não. Apenas serviu para revelar os seus verdadeiros rostos com maior clareza. Não chorei nem me justifiquei. Sabia que, neste momento, qualquer explicação era inútil. Com calma, descolei a ecografia do meu vestido, dobrei-a com cuidado e guardei-a na minha mala. Depois, agachei-me, apanhei o meu casaco e voltei a vesti-lo com dignidade. As minhas ações surpreenderam a todos. Provavelmente esperavam uma cena de choros e súplicas. Estou cansada. Desfrutem da vossa festa, disse com uma voz estranhamente serena. Virei-me em direção às escadas, deixando para trás um grupo de pessoas congeladas e um caos de suspeita e vergonha. Subi os degraus de mármore, um a um. A cada passo, lembrava-me dos dias em que pisei esta casa pela primeira vez. Lembrei-me do antigo Diogo, um estudante de arquitetura pobre, mas cheio de ambição. Conhecemo-nos num café, livraria onde eu trabalhava em part-time para pagar os meus estudos. Ele não tinha dinheiro nem estatuto, mas tinha um coração sincero e projetos cheios de sonhos. Ganhou o meu coração com ramos de flores silvestres que colhia à beira do caminho, com tardes em que partilhávamos um pedaço de pão a sonhar com um futuro brilhante. Dizia que amava a minha pureza, a minha simplicidade e a minha determinação. Dizia que trabalharia arduamente para me dar uma vida feliz. Eu acreditei nele. Amei-o com o coração puro de uma rapariga que não conhecia o mundo. A minha família vivia no campo. Os meus pais eram agricultores. Quando lhe o apresentei, opuseram-se. Temiam que eu sofresse, mas desobedeci aos meus pais e deixei tudo por ele. No dia em que casamos, não tínhamos nada, apenas as mãos vazias e um amor que parecia eterno. Alugamos umas pequenas águas furtadas e começamos o nosso negócio. Gastei todas as minhas poupanças e até vendi o colar que a minha mãe me deixou para o ajudar a montar o seu pequeno ateliê de arquitetura. Os primeiros anos foram muito difíceis. Eu fazia de contabilista, de recursos humanos e procurava clientes para ele. À noite, os dois debruçávamo-nos sobre as plantas. Foi duro, mas éramos muito felizes.
E então a sua empresa começou a ter os seus primeiros sucessos. Conseguimos um grande projeto e o dinheiro começou a chegar. Mudamo-nos das humildes águas furtadas para um apartamento e depois para esta vivenda. As nossas vidas mudaram e ele também mudou. Já não era o jovem simples de antes. Começou a preocupar-se com a sua aparência e as suas relações sociais. Juntou-se com gente como o João e o Nuno, a quem antes desprezava. Chegava a casa cada vez mais tarde, sempre a cheirar a álcool e a perfume de mulher. A sua mãe, Dona Isabel, também veio viver conosco depois de enviuvar. Odiou-me desde o primeiro dia. Sempre achou que eu não era digna do seu filho, que era uma aldeã que teve a sorte de chamar a sua atenção. Quando a empresa do Diogo teve sucesso, o seu desprezo tornou-se mais explícito. Criticava desde a minha forma de vestir até a minha forma de andar e o facto de não conseguir ter filhos. Em vez de me proteger, o Diogo punha-se sempre do lado dela. A mãe está sozinha. Tens de aguentar um pouco, dizia ele. A minha paciência tornou-se um hábito e depois resignação. Enganava-me a mim mesma, pensando que, enquanto a família estivesse em paz, todos os meus sacrifícios valiam a pena. Não me apercebi de que o meu silêncio estava a permitir que o mal crescesse. Subi o último degrau para o segundo andar, parei e olhei para o salão. A festa tinha acabado. Os convidados tinham se ido embora à pressa, não querendo permanecer num ambiente tão desconfortável. Apenas a sua família estava reunida, a sussurrar algo. Sabia que estavam a falar de mim e da criança no meu ventre. Ela estava a começar a tecer uma nova armadilha, uma mais subtil e cruel do que a humilhação da noite anterior. Fechei a porta do meu quarto com um estrondo. O som seco ressoou como uma declaração de ruptura. Queria isolar-me daquele mundo exterior falso e malvado. Deixei-me cair no chão, apoiando as costas na fria porta de madeira. O meu corpo tremia sem controlo, não de frio, mas de uma ira e uma dor extremas. Tudo acontecera demasiado rápido e de repente. Há apenas umas horas, eu era uma esposa que esperava ansiosamente dar uma feliz notícia ao seu marido. Agora, era uma mulher humilhada, caluniada e posta em dúvida pelo homem que mais amava. A criança no meu ventre deveria ser o fruto do amor, o laço que uniria a família. Mas agora, aos olhos deles, tornara-se um espinho, uma ferramenta para continuarem a culpar-me e a atormentar-me. Abracei o meu ventre, onde uma pequena vida crescia a cada dia. As lágrimas voltaram a correr, mas desta vez não eram de fraqueza, mas de ódio. Bebé, desculpa. A mãe não te pode dar um bom pai nem uma família completa, mas vou proteger-te com a minha vida. As memórias dos dias humilhantes vividos nesta casa voltaram, tão vívidas como se tivessem acontecido ontem. Lembrei-me de uma vez, há cerca de um ano, quando parti acidentalmente o copo de cristal favorito de Dona Isabel. Tive de me ajoelhar no salão durante 3 horas como castigo. O Diogo chegou à casa e viu-me com os joelhos inchados e o rosto cheio de lágrimas. Pensei que ele me levantaria, que diria algo justo, mas não. Olhou-me de soslaio e disse friamente: se fizeste algo de errado, tens de ser castigada. Ajoelha-te para que te lembres para toda a vida. Da próxima vez não serás tão desastrada. Naquela noite, quando arrastei o meu corpo cansado para o quarto, ele exigiu que me deitasse com ele como se nada fosse. Disse que era uma forma de expiar o meu erro. Cerrei os dentes e aguentei. Senti-me como uma boneca sem alma. E lembrei-me do meu aniversário, há 6 meses. Pela primeira vez em anos, o Diogo convidou-me para jantar fora. Fiquei tão feliz que me vesti com esmero. Esperava que fosse um novo começo, um sinal de que ele ainda se preocupava comigo. Mas ao chegar ao restaurante, percebi que era uma reunião social com os seus amigos. Durante todo o jantar, ele só falou de negócios e brindou com os seus sócios, deixando-me sozinha num canto da mesa. Depois da festa, estava completamente bêbado. Tive de o ajudar a chegar ao carro sozinha. A caminho de casa, porque me enganei numa rua, ele zangou-se e insultou-me gravemente.
Parou o carro a meio da ponte 25 de abril. Empurrou-me para fora e arrancou a toda velocidade, deixando-me sozinha na noite fria. Tive de caminhar quase 5 quilômetros antes de encontrar um táxi. Quando cheguei a casa, ele dormia como uma pedra. Na manhã seguinte, não se lembrava de nada da noite anterior. Apenas se queixou de por que não lhe tinha mudado a roupa antes de o deitar. Os fragmentos dessas memórias dolorosas cravavam-se no meu coração, lembrando-me da minha própria estupidez e cegueira. Por que consegui aguentar tanto tempo? Por que continuei a agarrar-me a um amor que morrera há muito tempo? Talvez porque estava demasiado sozinha. Os meus pais estavam no campo e não gozavam de boa saúde. Não queria preocupá-los. Não tinha muitos amigos. Dedicara todo o meu tempo e o meu coração ao Diogo e a esta família. Tinha-me isolado. Tinha-me fechado numa gaiola de ouro, confundindo isso com felicidade. Mas esta noite a gaiola partira-se. O pássaro lá dentro não morrera, mas recuperara as suas asas. Uma verdade dolorosa veio-me à mente. Na noite anterior, antes da festa, enquanto me preparava no quarto, ouvi por acaso o Diogo a falar ao telefone com o João. A porta não estava bem fechada, por isso só ouvi umas poucas palavras, mas foi o suficiente para que o meu sangue gelasse. Não te preocupes, esta noite vai haver um bom espetáculo. A minha mulher tem andado um pouco rebelde ultimamente. É preciso pô-la no seu lugar. Que espetáculo! Conta-me, o de sempre. Vou dar-lhe uma lição que ela vai recordar para toda a vida, à frente de toda a gente. A ver se depois desta noite ela se atreve a levantar a cabeça. Naquele momento, não dei crédito aos meus ouvidos. Consolei-me pensando que tinha ouvido mal, que ele não podia ser tão cruel. Mas o que aconteceu na festa provou tudo. A humilhação que sofri não foi um ato impulsivo de um bêbado. Foi premeditado. Ele fez-lo de propósito para me humilhar e demonstrar o seu poder. Queria transformar-me num cão submisso, num ser que apenas obedecesse. A sua maldade e a sua crueldade ultrapassavam os limites do humano. De repente, umas leves batidas na porta e a voz do Diogo soou do lado de fora. Já não era uma voz bêbada, mas calculista. Sofia, abre a porta. Temos de falar. Respirei fundo e sequei as lágrimas à pressa. A peça ainda não tinha acabado. Levantei-me e abri a porta. O Diogo entrou, seguido por Dona Isabel. O rosto do Diogo já não mostrava ira, mas cansaço e um falso arrependimento. Dona Isabel estava de braços cruzados com uma expressão gélida. Ele aproximou-se e tentou pegar na minha mão, mas eu dei um passo atrás. Desculpa, disse ele em voz baixa. Antes estava demasiado bêbado. Não sabia o que dizia nem o que fazia. Podes perdoar-me? Dona Isabel pigarreou e interveio. Ele já pediu desculpa. Não é para tanto. É normal que um homem bêbado diga ou faça algumas coisas exageradas. Como esposa, devias compreender o teu marido. Olhei para a mãe e para o filho. Um fazia o papel de pecador, o outro de juiz. Uma atuação perfeita. Não disse nada, apenas os olhei em silêncio. O meu silêncio desconcertou um pouco o Diogo. Aproximou-se e disse com uma voz mais suplicante: Sofia, não te zangues. Estás grávida. Não é bom para o bebê. A culpa é minha. A culpa é toda minha. Não voltará a acontecer. Prometo. Promessas. Quão baratas eram as suas promessas agora. Mas sabia que tinha de continuar a representar. Levantei lentamente a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Prometes mesmo? Juras que vais ser bom para o nosso filho e para mim, que não vais voltar a deixar que eu sofra nenhuma injustiça? Ele levantou a mão ao céu e jurou. Olhei-o profundamente nos olhos, tentando encontrar um vislumbre de sinceridade, mas só havia falsidade. Sabia que se tinham rebaixado não por arrependimento, mas pela criança no meu ventre. Precisavam de um filho. Dona Isabel precisava de um neto para continuar a linhagem, para consolidar a sua posição na família. O Diogo precisava de um filho para me prender, para continuar a controlar-me. Assenti levemente com voz fraca. Vou acreditar em ti, mas preciso de tempo. Ao ver que a minha ira se dissipara, o Diogo soltou um suspiro de alívio.
A expressão de Dona Isabel também se suavizou. Assim gosto. Descansa depressa, tens de cuidar bem do meu precioso neto. Disse isso e virou-se para sair, mas não se esqueceu de lançar uma última farpa. Para termos a certeza, amanhã vamos ao hospital fazer outra revisão. Só podemos confiar no hospital da nossa família. Tinham começado a agir. Até o meu filho Nonato se tornara uma ferramenta nas suas mãos. Esta guerra ia ser muito mais feroz do que eu imaginara. A porta fechou-se e um silêncio sufocante envolveu-me. As palavras de Dona Isabel ressoavam nos meus ouvidos. Só podemos confiar no hospital da nossa família, a Clínica Luz Saúde, da qual ela era uma das principais acionistas. Entendi perfeitamente as suas intenções. Não confiava em mim. Queria controlar tudo, até a minha saúde e a informação sobre o meu filho. Um arrepio percorreu-me as costas. Se eu fosse lá, todos os resultados dos exames e a informação sobre o feto estariam nas suas mãos. O que poderia ela fazer? Poderia distorcer os factos, montar outro teatro para me prejudicar. Nem queria pensar nisso. Era como um peixe numa tábua de cortar, e eles eram os que seguravam a faca, prontos para me desmembrar a qualquer momento. Não podia ficar sentada à espera da morte. Tinha de encontrar uma saída. Mas para onde ir? Para a casa dos meus pais? Impossível. O Diogo e a sua mãe certamente iriam até lá para pressionar os meus pais. Não podia causar-lhes mais preocupações. No meio da confusão, um nome veio-me à mente. A minha madrinha, Dona Carmo, era a melhor amiga da minha falecida mãe. Depois de a minha mãe falecer, ela cuidou de mim como se fosse sua própria filha. Dona Carmo era uma mulher extraordinária, uma empresária que outrora dominou o mundo dos negócios, construindo um enorme grupo têxtil do zero. Agora estava reformada, mas a sua influência e os seus contactos no mundo empresarial continuavam a ser formidáveis. Mais importante ainda, era extremamente inteligente e perspicaz, capaz de ver através das pessoas. Desde o início, não gostou do Diogo. Esse rapaz tem a astúcia nos olhos. Tem cuidado, disse-me ela, mas naquela altura eu estava cega de amor e não ouvi o seu conselho. Agora, ela era a única pessoa que me podia ajudar. Esperei até perto da meia-noite, certa de que o Diogo e a sua mãe estariam a dormir profundamente, antes de abrir silenciosamente a porta e descer as escadas em bicos de pés. Não me atrevia a acender as luzes, por isso guiei-me pela tênue luz que entrava pelas janelas. Usei o telefone fixo do salão para ligar a Dona Carmo. Não me atrevia a usar o meu telemóvel, temendo que o Diogo tivesse instalado uma aplicação de rastreio. O telefone tocou umas 2 vezes e depois ouvi a sua voz sonolenta, mas muito familiar. Estou? Madrinha. Sou eu, a Sofia. A minha voz era quase um soluço trêmulo. Ao ouvir a minha voz, Dona Carmo despertou de imediato. Sofia, o que se passa? Por que estás a ligar a estas horas? Aconteceu alguma coisa? Madrinha, eu não consegui continuar. Apenas soluçava do outro lado do telefone. Calma, filha, calma. Respira fundo e diz-me o que aconteceu. A voz de Dona Carmo era firme, mas tinha um poder tranquilizador. Contive os soluços e contei-lhe tudo brevemente. Desde a festa humilhante até ao bebê no meu ventre e aos planos de Dona Isabel e do seu filho. Pude sentir um silêncio aterrador do outro lado da linha, enquanto falava. Quando terminei a minha história, Dona Carmo não falou de imediato. Houve um longo silêncio, depois um suspiro, e então, com uma voz mais fria e decidida do que nunca, disse: Eu avisei-te, não me ouviste. Mas chorar agora não vai resolver nada. Ouve-me bem. Primeiro, em nenhuma circunstância vás a essa Clínica Luz Saúde. Amanhã de manhã diz que tens ameaça de aborto e que precisas de ir ao Hospital de Santa Maria, onde estão os melhores especialistas. Prepararei alguém lá para garantir que toda a tua informação esteja protegida. Segundo, continua, não te podes divorciar agora. Se te divorciares agora, eles expulsar-te-ão com as mãos a abanar e tirar-te-ão a custódia da criança. Usarão a desculpa de que não tens trabalho nem bens para te atirar.
Mas não consigo viver com eles nem mais um dia, disse eu, desesperada. Tens de o fazer. A voz de Dona Carmo era como aço. E não apenas viver, tens de interpretar perfeitamente o papel de uma esposa lamentável, uma nora submissa que se apercebeu do seu erro. Tens de os fazer acreditar que te rendeste por completo, que te agarras a esta criança como a tua última tábua de salvação. Quando eles baixarem a guarda, teremos tempo para agir. Agir como? Perguntei, sem entender completamente a sua intenção. Reunir provas, minha filha, sorriu ela com astúcia, provas dos seus enganos e dos seus negócios sujos. Não nos vamos limitar a divorciar. Vamos lhes pagar por tudo o que te fizeram. A empresa desse tal Diogo não pode ter chegado onde está sem alguns podres. Mandarei os meus homens investigar tudo. E Dona Isabel, uma mulher tão gananciosa e malvada, de certeza que não está limpa. As palavras de Dona Carmo foram como uma forte corrente elétrica a percorrer o meu corpo. O desespero e o medo dentro de mim dissiparam-se lentamente, substituídos por outro sentimento, ira e sede de vingança. Ela tinha razão, não me podia desmoronar. Não podia permitir que o meu filho nascesse sem mãe ou vivesse numa família assim. Depois da chamada, senti que já não estava sozinha. Tinha ao meu lado uma segunda mãe, uma conselheira poderosa e engenhosa. Voltei sorrateiramente para o meu quarto e deitei-me ao lado do homem que dormia profundamente. Olhei para o seu rosto, o rosto que uma vez amei tanto. Agora, aos meus olhos, era apenas o rosto de um inimigo. Esta peça de teatro vou representar, lá contigo, mas quem escreverá o guião e decidirá o final já não serás tu. Na manhã seguinte, acordei com um plano claro na minha cabeça. Já não era a Sofia confusa da noite anterior. Era uma atriz, e o meu papel era o de uma esposa fraca, assustada e completamente dependente. Fiquei na cama de propósito, com o sobrolho franzido e abraçando o ventre. Quando o Diogo entrou, sussurrei com voz fraca: "Querido, dói-me muito a barriga." O Diogo correu na minha direção com o rosto cheio de preocupação, mas não sabia quanta dessa preocupação era sincera. "O que se passa? Onde te dói? Vou levar-te ao hospital agora mesmo." "Não sei, só sinto uma dor aguda e constante." Talvez seja por causa de ontem." Deixei a frase a meio de propósito, para que ele próprio tirasse as suas conclusões e se sentisse culpado. Como esperava, o rosto do Diogo mudou de cor. Agitou as mãos apressadamente e disse: Não penses nisso. Vou chamar a mãe. Ela saberá o que fazer." Saiu a correr. Pouco depois, entrou Dona Isabel. Ainda tinha uma expressão desagradável, mas também havia um vislumbre de preocupação. Olhou-me fixamente e depois pôs-me a mão na testa. "Não tens febre. Como te dói?" "Dói-me a parte inferior do abdômen de forma intermitente", disse eu, forçando umas lágrimas. "Tenho medo que aconteça alguma coisa ao nosso bebê." Dona Isabel guardou silêncio por um momento. Sabia que estava a calcular. Se algo acontecesse a esta criança, os seus planos também seriam afetados. Finalmente disse: "De acordo. Vou dizer ao Diogo para te levar à Clínica Luz Saúde para um check-up completo." Era o momento decisivo. Abanei a cabeça energicamente, ainda abraçando o ventre. "Não, sogra, não quero ir à Luz Saúde. É um hospital geral. Não são especializados em ginecologia. As minhas amigas dizem que no primeiro trimestre, especialmente até aos 3 meses, o melhor é ir ao Hospital de Santa Maria. Lá há professores catedráticos, os melhores médicos, e o equipamento é mais moderno. Preocupo-me com o meu neto." As minhas palavras acertaram em cheio na psicologia de Dona Isabel. O seu neto. Podia odiar-me, mas não podia não se preocupar com o neto que esperara dia e noite. Além disso, o Hospital de Santa Maria era o hospital público de maior confiança, pelo que não tinha motivos para recusar. Depois de hesitar um momento, assentiu a contragosto. "Tens razão. De acordo,
Então vamos a Santa Maria. Diogo, leva-a agora mesmo e certifica-te de que ela é vista pelo médico mais competente. O Diogo respondeu, sim, sim, e apressou-se a ajudar-me a levantar. Fingi fraqueza de propósito, apoiando-me completamente nele. Durante a viagem de carro, fingi descansar com os olhos fechados, mas na realidade estava a enviar uma mensagem a Dona Carmo para lhe dizer que tudo corria conforme o planeado. Ao chegar ao Hospital de Santa Maria, esperava-me uma preparação perfeita. Assim que chegamos à urgência, uma médica de aspecto muito experiente, a pessoa de Dona Carmo, saiu para nos receber. Apresentou-se como chefe de serviço e disse que me examinaria pessoalmente. O Diogo e Dona Isabel, que tinham vindo para vigiar, ficaram completamente tranquilos ao vê-la. Levaram-me a um consultório privado. Depois do exame, a médica disse com expressão séria: a paciente mostra sinais de uma ligeira ameaça de aborto, provavelmente devido ao estresse psicológico. Por segurança, seria melhor que ficasse internada uns dias para observação. Proporcionar-lhe-emos o melhor tratamento e terapia para proteger a gravidez. O Diogo e Dona Isabel não hesitaram mais ao ouvir aquilo e apressaram-se a fazer os trâmites de internamento. Fui transferida para um quarto individual, tranquilo e confortável. Assim, o primeiro passo foi um sucesso. Tinha me libertado do seu controle direto e ganhado um espaço seguro e um tempo precioso. Durante os dias seguintes, interpretei o meu papel de paciente na perfeição. Ficava na cama a ler, a ouvir música, sem revelar em absoluto que estava a tramar algo. O Diogo e Dona Isabel vinham visitar-me todos os dias, trazendo todo tipo de caldos e comidas nutritivas. Eram estranhamente amáveis comigo. O Diogo não parava de pedir desculpa e de fazer todo o tipo de promessas. E Dona Isabel já não me criticava, mas instava-me a cuidar da minha saúde pelo bem do seu neto. Eu apenas sorria em silêncio e respondia que sim. A minha atitude submissa fê-los baixar ainda mais a guarda, acreditando que me tinha rendido por completo. Enquanto isso, no exterior, Dona Carmo e a sua rede começaram a mover-se. Todas as noites, depois de o Diogo se ir embora, Dona Carmo vinha visitar-me em segredo, não como madrinha, mas como uma velha amiga da minha mãe. Trouxe-me a primeira informação. Diogo, disse ela em voz baixa, a empresa desse rapaz por fora parece próspera, mas por dentro está vazia. Leva vários anos com prejuízos, sobrevivendo principalmente graças aos grandes contratos que conseguiu com a reputação e os contactos que tu lhe proporcionaste. Também tem uma dívida bancária considerável, e a Dona Isabel, ela escarneceu. Essa mulher é ainda pior. Mandei investigar e acontece que é uma viciada no jogo, não no jogo dos bairros baixos, mas na especulação na bolsa. Perdeu uma quantia enorme de dinheiro e agora está a ser assediada por agiotas para pagar as suas dívidas. Deram-lhe um mês de prazo. Tudo ficou claro. Por isso precisavam do dinheiro com tanta urgência. Por isso puseram os olhos na empresa do meu pai. Por isso Dona Isabel desejava tanto um neto. Precisava de um herdeiro para prender o Diogo e precisava que o Diogo pagasse as suas dívidas. Não eram apenas pessoas malvadas, eram bestas encurraladas dispostas a fazer qualquer coisa para sobreviver. Então, o que devo fazer agora, madrinha? Perguntei com voz preocupada. Dona Carmo deu-me umas palmadinhas na mão. Os seus olhos brilhavam com astúcia. Ainda não é o momento de nos precipitarmos. Deixa que pensem que estão prestes a conseguir o seu objetivo. Tu descansa aqui tranquilamente. O teu trabalho agora é manter-te absolutamente segura. Eu encarrego-me de tudo lá fora. A cobra apanha-se quando ela mete a cabeça na armadilha por si mesma. Olhei para ela com uma sensação de absoluto alívio e confiança. Sabia que se estava a preparar uma armadilha maior, uma tempestade mais terrível. E desta vez, a pessoa que estaria no olho do furacão não seria eu. Durante a semana que passei no hospital, recuperei. O feto também se estabilizou. Passei a maior parte do tempo a ler, a estudar sobre gestão e finanças.
A história do Diogo e da sua mãe tinha me dado uma lição muito cara. Não devia confiar cegamente e, mais importante, não devia carecer de conhecimento. Tinha de me armar para proteger a mim mesma e ao meu futuro filho. Dona Carmo vinha visitar-me todas as tardes sem falta, atualizando-me com a última informação. Mandei instalar um dispositivo de rastreio no carro do Diogo, sussurrou ela uma tarde. Esse rapaz não só tem relações comerciais suspeitas, como também tem uma amante. O meu coração deu um pulo. Já não o amava, mas a traição ainda doía. Quem é? A secretária pessoal dele, jovem, bonita e muito boa a sacar-lhe o dinheiro. O Diogo comprou-lhe um apartamento de luxo e um carro caro, tudo em nome dela. Afinal, enquanto eu suportava o sofrimento em silêncio em casa, ele divertia-se com outra mulher lá fora. A ira invadiu-me, mas reprimia rapidamente. Não era momento para ciúmes. Toda a informação era uma peça neste jogo. Tem provas? Claro. Dona Carmo sorriu. Temos vídeos deles a entrar e a sair de hotéis, registros bancários das transferências secretas do Diogo para ela. Tudo. Mas não vamos usar isso ainda. O as na manga tem de ser guardado para o momento mais decisivo. Assenti, confiando plenamente no seu plano. Exatamente uma semana depois, o médico informou-me de que estava suficientemente sã para receber alta. O Diogo e Dona Isabel vieram buscar-me com caras felizes. Pensavam que eu estava completamente recuperada, uma presa pronta para continuar com o seu jogo. Enquanto arrumava as minhas coisas, deixei de propósito um pequeno caderno debaixo da almofada. Era um diário que tinha começado a escrever no hospital. Nele, escrevi sobre os meus medos, os meus remorsos, por ter causado problemas ao meu marido e à minha sogra. Escrevi que me tinha apercebido do meu erro e que a partir de agora me esforçaria por ser uma boa esposa e uma boa nora. Tinha a certeza de que a desconfiada Dona Isabel não o deixaria passar. Efetivamente, naquela noite, enquanto estava na casa de banho, Dona Isabel entrou sorrateiramente no meu quarto. Pela fresta da porta, vi-a abrir o meu diário e lê-lo com um sorriso de satisfação nos lábios. Acreditava que me tinha domesticado por completo. A minha atuação tinha tido sucesso a meias. Durante os dias seguintes, vivi como uma pessoa completamente diferente. Já não suportava em silêncio, mas era proativamente submissa. Levantava-me cedo para preparar um pequeno almoço abundante para toda a família. Comprava a Dona Isabel os tônicos mais caros, dizendo-lhe para cuidar da sua saúde. Até comecei a perguntar pelo trabalho do Diogo, fingindo interesse nos negócios do meu marido e dando-lhe conselhos ingênuos. A minha mudança de 180 graus fez com que o Diogo e Dona Isabel suspeitassem ao princípio, mas depressa acreditaram que eu tinha mudado por causa do bebê, que me tornara mais atenciosa com a família. Em particular, comecei a mostrar um interesse excessivo no trabalho do Diogo. Muitas vezes, levava-lhe o almoço ao escritório. Claro, o meu objetivo não era cuidar do meu marido. Há muito tempo que não ia à empresa e não pude deixar de me surpreender. A empresa do Diogo tinha crescido muito mais. Os funcionários iam e vinham atarefados. Tudo parecia muito profissional, mas eu sabia que por trás daquela fachada brilhante, os vermes estavam a devorar tudo. Levava o almoço, mas os meus olhos estavam ocupados a observar o meu redor. Fiz amizade com os funcionários, especialmente com a equipa de contabilidade. Até comecei a perguntar pelo trabalho do Diogo, fingindo interesse nos negócios do meu marido e dando-lhe conselhos ingênuos. A minha mudança de 180 graus fez com que o Diogo e Dona Isabel suspeitassem ao princípio, mas depressa acreditaram que eu tinha mudado por causa do bebê, que me tornara mais atenciosa com a família. Em particular, comecei a mostrar um interesse excessivo no trabalho do Diogo. Muitas vezes, levava-lhe o almoço ao escritório. Muitas vezes, comprava-lhe pequenos presentes para os seus filhos e perguntava-lhe pela sua família. Pouco a pouco, a senhora Costa também se abriu comigo. Um dia, à hora do almoço,
Quando estávamos sozinhas na copa, a senhora Costa suspirou e disse: Senhora Sofia, a senhora também passa mal. Calhou-lhe um marido que só pensa em si mesmo. Aproveitei a oportunidade e os meus olhos encheram-se de lágrimas. Usei a minha aparência dócil e lamentável para ganhar a sua simpatia. Queixava-me de que me aborrecia em casa, de que me sentia inútil por não saber nada do trabalho do meu marido. Foi assim que me tornei amiga da senhora Costa, a chefe de contabilidade. Era uma mulher de meia idade, de aspecto rigoroso, mas com um olhar muito caloroso. Senti que ela não gostava muito do Diogo e dos seus amigos. Comecei um plano mais elaborado, aproximar-me da senhora Costa e ganhar o seu coração. O senhor Almeida ultimamente solicita grandes somas de dinheiro para despesas de representação, mas os justificativos são muito pouco claros. Quando lhe pergunto, diz-me para deixar passar, para não perguntar tanto. Aqui está a primeira pista. Sabia que ia na direção certa. Peguei na mão da senhora Costa e disse-lhe com voz suplicante: Senhora Costa, poderia ajudar-me? Não peço muito, só quero saber se a empresa está realmente bem. Poderia deixar-me ver os livros um momento? Prometo que não direi a ninguém. Só quero proteger o esforço e o suor do meu marido. A senhora Costa olhou-me com evidente hesitação. Sabia que isto ia contra as regras. Mas ao ver os meus olhos lacrimejantes e o meu ventre cada vez mais saliente, a compaixão que havia nela venceu. Assentiu. De acordo, mas só uma vez, e tem de ser um segredo absoluto. Quase chorei de alegria. Não sabia que a decisão da senhora Costa naquele dia não só me ajudaria a mim, mas que no futuro a salvaria a ela própria. A primeira porta secreta da empresa de Diogo Almeida tinha se aberto. E eu sabia que por trás havia um labirinto de mentiras e crimes. A oportunidade chegou numa sexta-feira à tarde. O Diogo e a maioria dos funcionários tinham saído mais cedo para se prepararem para o fim de semana. Usei a desculpa de levar o jantar à senhora Costa, que muitas vezes ficava a fazer horas extraordinárias. No escritório de contabilidade vazio, sob uma tênue luz amarela, a senhora Costa fechou a porta à chave e ligou o seu computador. Só tem 30 minutos, disse ela com voz ainda algo preocupada. Eu vigio lá fora. Assenti. O meu coração batia com força. Sentei-me na sua cadeira. A mão que segurava o rato tremia ligeiramente. Perante mim, desdobrava-se todo o mundo financeiro da empresa de Diogo Almeida, o mundo ao qual ele nunca me permitira entrar. Não sabia muito de contabilidade, mas não era tola. Seguindo as instruções remotas de um perito financeiro contratado por Dona Carmo, sabia o que procurar. Concentrei-me nas rubricas de despesas de representação, custos de marketing e honorários de consultoria. Como a senhora Costa tinha dito, os números aqui eram anormalmente altos. Abri um ficheiro de Excel chamado Parceiros VIP. Dentro havia uma lista de empresas, supostamente parceiros estratégicos, que assinavam regularmente contratos de consultoria e marketing no valor de centenas de milhares e até milhões de euros. Rapidamente, fiz capturas de ecrã da lista. Um nome chamou a minha atenção. Média Dourada, LDA. Este nome aparecia com muita frequência, com grandes contratos quase todos os meses. Enviei secretamente esta lista de empresas para o pessoal de Dona Carmo por telemóvel para que a verificassem. Enquanto esperava, continuei a procurar. Abri os ficheiros digitalizados dos contratos. A assinatura do Diogo estava por todo o lado, audaciosa e segura de si. Mas quando abri um contrato com a Média Dourada, parei na secção do representante da parte B, um nome muito familiar, Nuno Domingues. O Nuno, aquele amigo depravado do Diogo. Então era isso, estavam conluiados. Esta empresa, Média Dourada, era claramente uma empresa fantasma, criada para desviar o dinheiro da empresa do Diogo. Nesse preciso momento, o meu telemóvel vibrou suavemente. Era uma mensagem de Dona Carmo, Média Dourada, AP Consultores, Planeamento MG. Todas são empresas fantasma.
Os representantes são todos familiares ou sócios próximos do Diogo e dos seus amigos. Agora, tudo estava claro. Não se tratava da corrupção de um indivíduo, mas de um crime organizado. Tinham transformado a empresa do Diogo numa máquina de lavar dinheiro, numa ferramenta para desviar e repartir o dinheiro. Rapidamente copiei todos os ficheiros de contratos e as folhas de Excel suspeitas para uma pequena pen USB que tinha trazido. Os 30 minutos passaram num abrir e fechar de olhos. A senhora Costa bateu à porta, sinalizando que o tempo se esgotara. Apressei-me a fechar todas as janelas, a apagar o histórico de acesso e a deixar tudo como estava. Agradeci-lhe repetidamente e coloquei-lhe um envelope grosso na mão. Compre algo para os miúdos. Muito obrigada. A senhora Costa tentou recusar, mas eu insisti. Se não aceitar, não fico tranquila. Considere-o um pequeno presente. Ao sair da empresa do Diogo, apertei a pen USB no meu bolso. Sentia como se estivesse a segurar uma bomba relógio. Quando esta bomba explodisse, mandaria tudo pelos ares. Mas sabia que estas provas não eram suficientes. Podiam provar que o Diogo tinha feito negócios fraudulentos, mas não eram suficientes para o afundar completamente num tribunal, especialmente numa batalha pela custódia. Precisava de algo mais forte, um golpe mortal. E nunca imaginei que a próxima pista viria diretamente da minha sogra, Dona Isabel. Depois de obter provas das atividades comerciais ilegais do Diogo, continuei a interpretar o meu papel, mas o ódio e o desprezo internos tornavam cada vez mais difícil esboçar um sorriso falso. Começava a sentir-me esgotada. Felizmente, Dona Isabel, na sua excitação pelo dinheiro que em breve teria para pagar as suas dívidas, entregou-me sem querer uma faca ainda mais afiada. Uma tarde, quando estávamos sozinhas em casa, Dona Isabel mostrou-se estranhamente amável. Fez-me sentar no sofá e tirou um velho álbum de fotografias. Sofia, vem ver isto. Passou as páginas, mostrando com orgulho fotos da infância do Diogo. Olha que bonito era o nosso Diogo em pequeno. Quando cresceu, quantas filhas de famílias ricas o perseguiam, mas ele rejeitou-as a todas e escolheu-te a ti. Forcei um sorriso. Sabia que ela estava a tentar ganhar o meu favor, a criar uma imagem de família feliz para poder manipular-me mais facilmente. Depois, quando chegou à última página, deteve-se numa foto ligeiramente desbotada. Na foto, havia uma mulher jovem e bonita, muito parecida com Dona Isabel. Quem é, sogra? Perguntei com curiosidade. Uma luz complexa brilhou nos olhos de Dona Isabel, uma mistura de orgulho e um pouco de amargura. É a tia do Diogo, a minha irmã mais nova. Suspirou. Teve uma vida difícil. Era bonita e inteligente, mas teve azar. Casou com um homem violento e jogador e não aguentou, por isso fugiu com o filho há mais de 10 anos. Não soubemos mais nada dela. Era uma história triste, mas havia algo no olhar de Dona Isabel que não era tão simples. Perguntei despreocupadamente. E o que foi feito do marido da sua tia? Dona Isabel franziu os lábios e disse com desdém: esse homem degradou-se ainda mais depois de a mulher e o filho se irem embora. Ouvi dizer que o meteram na prisão por algum assunto ilegal. Morreu de uma doença poucos anos depois de sair. O karma. E o filho da tia? Já deve ser crescido. Sogra. Quando perguntei pelo filho, a expressão de Dona Isabel mudou de repente. Ficou um pouco nervosa e fechou o álbum apressadamente. Ah, isso não sei. Perdemos o contacto. Mudou de assunto. Bem, para que falar de coisas velhas? Apetece-te comer algo especial? Vou dizer à empregada para preparar. A sua evasiva aumentou as minhas suspeitas. Por que reagia de forma tão estranha ao falar do filho da sua irmã? Intuitivamente, senti que havia um segredo por trás desta história. Naquela noite, liguei a Dona Carmo e contei-lhe a conversa e as minhas suspeitas. Madrinha, poderia investigar sobre a irmã de Dona Isabel e o seu filho? Há algo de estranho. Dona Carmo guardou silêncio por um momento do outro lado da linha e depois disse: de acordo, deixa isso comigo. Conheço o coração de uma mulher melhor do que ninguém. Apenas uns dias depois, Dona Carmo ligou-me.
A sua voz não tinha a sua calma habitual, mas estava cheia de ira. Sofia, senta-te bem e ouve. O que te vou contar pode deixar-te em choque. Sim? O que se passou? A irmã de Dona Isabel, a voz de Dona Carmo endureceu. Não fugiu por causa da violência do marido. Morreu num acidente de viação há 15 anos. O quê? Fiquei gelada. E quem causou o acidente não foi outro senão o seu marido. Mas o caso foi arquivado de forma estranha. O homem só cumpriu alguns anos de pena por homicídio por negligência. Segundo uma fonte, Dona Isabel arranjou tudo. A minha mente era um caos. Por que é que Dona Isabel ocultaria a verdade sobre a morte da sua irmã? Porque ajudaria o homem que matou a sua irmã. E a criança? Onde está agora? Esta é a parte mais terrível. A voz de Dona Carmo tremia de ira. Depois de a mãe morrer e o pai ir para a prisão, a criança foi enviada para um orfanato. Mas, apenas alguns meses depois, a criança desapareceu do orfanato sem deixar rastro. Ninguém sabe para onde foi, se está viva ou morta. E a última pessoa que o visitou antes de ele desaparecer foi Dona Isabel. Um arrepio percorreu minhas costas. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Uma conspiração terrível, um crime atroz, estava a revelar-se lentamente. A sogra com quem vivera nos últimos anos, Dona Isabel, não era apenas uma mulher gananciosa e malvada, mas poderia ser uma assassina, um demônio com pele humana. Matou a sua irmã e desfez-se do seu sobrinho. Para quê? Por dinheiro? Pela herança da sua irmã? Essa pergunta pairava na minha cabeça, uma pergunta que só ela podia responder. A verdade sobre o passado de Dona Isabel explodiu na minha mente como uma bomba, deixando apenas desolação e um medo extremo. Dava-me arrepios ver aquela mulher que entrava e saía desta casa todos os dias, que ainda sorria, falava e me sermoneava. Sob a nobre fachada de uma dama abastada, havia uma alma diabólica e umas mãos manchadas de sangue. Mantive a compostura e continuei a interpretar o meu papel. Mas cada vez que me confrontava com ela, tinha de lutar para não revelar o ódio nos meus olhos. Sabia que caminhava sobre uma corda muito fina. Se ela se apercebesse de que eu conhecia o seu segredo, não sabia que loucura poderia cometer. Precisava de mais provas, provas irrefutáveis que pudessem deixar claro o seu crime perante a lei. Mas como? Tudo acontecera há 15 anos e provavelmente todos os vestígios tinham sido apagados. Enquanto estava confusa, uma oportunidade inesperada apresentou-se. Uma manhã, Dona Isabel recebeu uma chamada. Eu estava no salão, mas ela parecia ter se esquecido da minha presença, sentada na mesa de jantar próxima. Estou? Quem fala? A sua voz era ligeiramente irritada. Ao ouvir algo do outro lado, vi como o seu rosto se tornava pálido de repente. O que está a dizer? Como conseguiu o meu número? Levantou-se apressadamente e foi para um canto da varanda. A sua voz reduziu-se a um sussurro, mas o pânico nela era inconfundível. Não sei do que está a falar. Esse assunto acabou há muito tempo. O que quer? Fingi não ver, mas agucei o ouvido ao máximo. Ouvi vagamente palavras como dinheiro, calar, vida. Quando terminou a chamada, Dona Isabel entrou em casa com o rosto desfigurado. Tremiam-lhe as mãos e os pés. Deixou-se cair numa cadeira e murmurou para si mesma. Por quê? Porque aparece ele agora. Durante todo o dia, esteve inquieta, como se tivesse perdido o juízo. Naquela noite, chamou o Diogo ao seu escritório privado e fechou a porta com força. Não ouvi o que diziam, mas quando o Diogo saiu, o seu rosto estava igualmente tenso. Foi diretamente ao bar, serviu-se de um copo de licor forte e bebeu-o de um trago. Sabia que tinha acontecido algo grave, algo relacionado com o velho segredo de Dona Isabel. Alguém do passado tinha voltado para chantagear. Informei imediatamente Dona Carmo. Dona Carmo agiu muito depressa. Mandou vigiar todos os movimentos de Dona Isabel. E apenas 2 dias depois, Dona Carmo ligou-me. Sofia, essa mulher vai mexer-se. Acabou de levantar uma grande soma de dinheiro, 500.000 euros em numerário.
Esta noite, às 21 horas, vai encontrar-se com um homem num velho café, Jardim no Monsanto. Esta é a nossa oportunidade. O meu coração batia depressa. O que devo fazer? Já instalei câmaras e microfones lá. Mas preciso que vejas de um lugar seguro. Há coisas em que só podes acreditar se as vires com os teus próprios olhos. Naquela noite, menti ao Diogo, dizendo-lhe que tinha dor de cabeça e queria deitar-me cedo. Depois de confirmar que ele tinha saído com os seus amigos, saí sorrateiramente de casa. O carro de Dona Carmo já estava à espera. Levaram-me para perto do café combinado. O pessoal de Dona Carmo estava espalhado por todo o lado, disfarçado de clientes. Levaram-me para outro carro oculto, mas do qual podia ver toda a situação claramente através de um pequeno ecrã ligado às câmaras ocultas. Exatamente às 21 horas, chegou Dona Isabel. Vestia de preto, com chapéu e óculos de sol, movendo-se sorrateiramente como uma criminosa. Escolheu uma mesa no canto mais escuro. Uns minutos depois, aproximou-se um homem de uns 60 anos, magro e esquálido. O seu rosto estava sulcado pelas rugas de uma vida dura e uma longa cicatriz atravessava-lhe a bochecha. Chegaste a tempo, disse o homem com voz rouca. O dinheiro. Pega nele e vai-te embora. Desaparece da minha vista, disse Dona Isabel, a tremer, empurrando-lhe um saco. E não voltes a aparecer à minha frente. O homem riu-se, uma risada assustadora. Desaparecer? Dona Isabel, acha que tudo é assim tão simples? Estes 500 mil euros são apenas os juros pelos meus 15 anos de silêncio. Deves-me muito. Tu és um descarado. O nosso acordo não era este. Acordo? O homem riu-se mais alto. O nosso acordo era que eu iria para a prisão no teu lugar, que arcaria com toda a culpa. Em troca, tu encarregavas-te de que o meu filho estudasse e se tornasse um homem de proveito. E o que fizeste? Desfizeste-te dele. Abandonaste o meu único filho. Achas que te vou deixar em paz? Fiquei gelada. Então, este homem era o marido da falecida tia, o pai da criança desaparecida. E ele não foi o culpado do acidente. A mentora era Dona Isabel. Eu não sei onde ele está, gaguejou Dona Isabel, a tremer de medo. Foi adotado por outra pessoa. Não mintas. O homem bateu na mesa. Investigai tudo. Entregaste-lo a um casal estéril perto da fronteira e cortaste todo o contacto. Vendeste o teu próprio sobrinho, demônio. Lágrimas começaram a rolar pelos olhos do homem. Perdi a minha mulher. Agora também perdi o meu filho. Tudo por tua culpa. Hoje não preciso do dinheiro. Vais pagar. Vou à polícia. Vou contar-lhes toda a verdade. Dito isto, levantou-se de um salto para sair. Dona Isabel, num estado de pânico extremo, agarrou-o pela mão e suplicou. Não, por favor. Dou-te mais dinheiro, o que quiseres, mas, por favor, mantenha a boca fechada. Mas o homem já não ouvia. No seu desespero, Dona Isabel fez uma loucura. Tirou uma pequena, mas afiada faca da sua mala. Se queres morrer, concedo-te o teu desejo, gritou ela, lançando-se sobre o homem. Tudo aconteceu num instante, mas nesse mesmo momento, os clientes ao redor levantaram-se em uníssono. Eram os polícias que Dona Carmo tinha avisado de antemão. Antes que a faca de Dona Isabel pudesse tocar no corpo do homem, foi detida por um braço firme. Isabel Torres fica detida por tentativa de homicídio e encobrimento de um criminoso. A peça tinha terminado. O último crime de Dona Isabel ficou exposto à luz do dia. A imagem de Dona Isabel, a gritar como uma louca enquanto era algemada no café, foi gravada na íntegra. Este vídeo, juntamente com o testemunho do que foi seu cunhado, o Sr. Rocha, e todas as provas que tínhamos recolhido, formaram um processo criminal irrefutável. O caso foi reaberto e a terrível verdade, que estivera enterrada durante 15 anos, finalmente veio à luz. Dona Isabel não só foi a autora intelectual do acidente de viação que causou a morte da sua irmã, como também a pessoa que vendeu cruelmente o seu próprio sobrinho. O seu motivo não era outro senão a ganância. Queria ficar com toda a herança que os seus pais tinham deixado às duas irmãs. Comprou o silêncio do Sr. Rocha com dinheiro e a promessa de cuidar do seu filho.
uma promessa que quebrou brutalmente. A detenção de Dona Isabel abalou a alta sociedade de Lisboa. A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora. O Diogo, ao saber da detenção da sua mãe, desmoronou-se por completo. Correu para a esquadra, mas já era demasiado tarde. O império que mãe e filho tinham construído sobre mentiras e crimes começava a desmoronar-se. Este era o momento que eu esperava. Enquanto o Diogo estava mergulhado no caos, lancei o meu golpe de misericórdia. Apresentei todas as provas do desvio de fundos da empresa do Diogo, da criação de contratos fantasma e da fraude fiscal ao Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Dou-te mais dinheiro, o que quiseres, mas, por favor, mantenha a boca fechada. Mas o homem já não ouvia. No seu desespero, Dona Isabel fez uma loucura. Tirou uma pequena, mas afiada faca da sua mala. Se queres morrer, concedo-te o teu desejo, gritou ela, lançando-se sobre o homem. Tudo aconteceu num instante, mas nesse mesmo momento, os clientes ao redor levantaram-se em uníssono. Eram os polícias que Dona Carmo tinha avisado de antemão. Antes que a faca de Dona Isabel pudesse tocar no corpo do homem, foi detida por um braço firme. Isabel Torres fica detida por tentativa de homicídio e encobrimento de um criminoso. A peça tinha terminado. O último crime de Dona Isabel ficou exposto à luz do dia. A imagem de Dona Isabel, a gritar como uma louca enquanto era algemada no café, foi gravada na íntegra. Ao mesmo tempo, apresentei um pedido de divórcio no tribunal, anexando todas as provas da sua infidelidade, do complô para me humilhar e da sua cumplicidade no encobrimento dos crimes da sua mãe. Uma verdadeira tempestade abateu-se sobre a cabeça de Diogo Almeida. Teve de enfrentar duas guerras simultaneamente. Por um lado, uma investigação criminal que o poderia levar para a prisão. Por outro, um processo de divórcio que o poderia deixar na ruína. A sua aparência elegante e sofisticada tinha desaparecido, deixando apenas uma figura patética e miserável. Mas no meu coração não havia nem um pingo de compaixão, nem de perdão. Esbocei um sorriso frio. Perdão? Com que direito pronuncias essas duas palavras? Quando tu e os teus amigos depravados tentaram despir-me no meio da festa, pensaste no perdão? Quando conspiraste com a tua mãe para roubar o patrimônio da minha família, pensaste no perdão? E quando sabias perfeitamente que a tua mãe matou a tua tia e se desfez do teu primo, e ainda assim guardaste silêncio e a encobriste, pensaste no perdão? Cada uma das minhas perguntas era como uma lâmina que se cravava no seu coração. Ele ficou sem palavras. Não me deves um pedido de desculpa apenas a mim, Diogo. A minha voz tornou-se firme. Deves-lhe ao meu pai, a criança no meu ventre, à tua tia e ao teu desafortunado primo. É uma dívida que não poderás pagar, nem em toda uma vida. Virei-lhe as costas, não querendo ver o seu rosto miserável, nem mais um segundo. A justiça encarregar-se-á de tudo. Foram as minhas últimas palavras para ele. Dias depois, foi emitido um mandado de detenção contra o Diogo para fins de investigação. Foi algemado e retirado da sua própria empresa perante o olhar de centenas de funcionários. Nesse momento, soube que o jogo realmente tinha terminado. Tinha ganho, mas foi uma vitória amarga, conseguida com demasiadas lágrimas e dor. Depois da detenção do Diogo, recebi uma visita inesperada. A mulher que se tinha interposto no nosso casamento, a secretária chamada Laura, veio procurar-me à residência de Dona Carmo, onde eu estava alojada. O seu ventre estava bastante saliente. Não tinha o aspecto altivo e triunfante que eu vira nas fotos. O seu rosto estava emaciado e os seus olhos inchados de chorar. Não gritou nem me insultou. Simplesmente olhou-me com uma mistura de ressentimento e súplica. Senhora Sofia, por favor. A sua voz era rouca. Salve o Diogo. Ele não é uma pessoa completamente má como a senhora pensa. Fez tudo por mim e por esta criança. Olhei para ela e para o seu ventre. Sentimentos complexos surgiram em mim. Também era mulher e futura mãe. Podia entender o seu medo.
mas essa compaixão não podia apagar o que ela e o Diogo tinham feito. Dizes que ele o fez por ti e pela criança, perguntei com calma. Sabias que o dinheiro com que ele te comprou o apartamento e o carro era dinheiro desviado da empresa? Sabias a quantas pessoas ele levou à falência para conseguir grandes contratos? E sabias o quão cruel ele foi com a esposa que começou com ele do zero? Ela baixou a cabeça em silêncio. Sabia, ou pelo menos suspeitava, mas escolheu fechar os olhos e desfrutar de uma vida de luxo construída sobre a mentira e o sofrimento de outros. Não o posso ajudar, disse eu com firmeza. Ele tem de pagar pelo que fez. E quanto a ti e à criança, essa foi a tua escolha. Escolheste esse caminho, por isso agora tens de assumir as consequências. Entrei em casa sem lhe dar mais oportunidade de suplicar. Não era malvada, mas também não era uma santa. O meu perdão não podia ser para aqueles que tinham sido cúmplices do mal. Só esperava que a criança inocente no seu ventre pudesse ter uma vida melhor no futuro, sem ser afetada pelos pecados dos seus pais. O último raio de esperança foi a notícia sobre o primo desaparecido do Diogo. Com a investigação policial e a ajuda de organizações sociais, iniciou-se uma busca em larga escala e ocorreu um milagre. Encontraram o rapaz, agora um jovem de 20 anos, numa pobre vila pescatória perto de Peniche. Tinha sido adotado por um casal de pescadores sem filhos e vivia com o nome de Tiago. A sua vida tinha sido dura e humilde, mas crescera saudável e tornara-se um jovem bom e simples. O dia do reencontro foi um mar de lágrimas. O senhor Rocha, libertado sob fiança à espera do julgamento, abraçou o filho que encontrara depois de tantos anos e chorou como uma criança. Eram lágrimas de arrependimento e de felicidade tardia. Eu também estive lá. Ao ver o Tiago, um jovem com olhos amáveis e um sorriso inocente, doeu-me o coração. Deveria ter tido uma vida mais próspera e feliz. Decidi dar-lhe parte do meu patrimônio como compensação. Iria apoiá-lo para que pudesse estudar e ter um futuro melhor. Era a única maneira que tinha de consolar a alma da falecida tia do Diogo. Semanas depois, recebi uma carta manuscrita da prisão. A letra trêmula e torta era do Diogo. Não queria abri-la. Não queria trazer à tona nada que pertencesse ao passado, mas no final, abria. Queria ver o que este homem tinha a dizer no final. Para a Sofia. Quando leres isto, tudo terá terminado de verdade. Não te escrevo para te pedir perdão. Sei que não tenho direito. Só quero dizer-te uma coisa, algo que talvez nunca acredites. Eu amei-te de verdade. Quando te conheci naquele café, livraria, fiquei realmente fascinado pela tua pureza e pela tua força. Os anos de empreendedorismo contigo, duros mas felizes, foram os dias mais autênticos da minha vida. Mas o dinheiro e a fama cegaram-me. Envolvi-me numa espiral de ganância e intrigas e destruí com as minhas próprias mãos o mais valioso que tinha. Transformei o nosso amor numa aposta e perdi tudo. Não espero que me perdoes. Só te peço que quando o nosso filho crescer, não lhe digas que o pai dele foi uma pessoa horrível. Mesmo que seja mentira, deixa-lhe uma recordação bonita. Tenho uma dívida para toda a vida contigo e com o nosso filho. Adeus, Diogo. Dobrei a carta sem derramar uma única lágrima. A sua confissão tardia já não significava nada para mim. O amor morrera, só restava o vazio. Ele tinha razão, tinha perdido, mas eu, a vencedora, também não me sentia feliz. Realizou-se o julgamento final. Por acusações de fraude organizada e desvio de fundos, difamação e cumplicidade no encobrimento de um homicídio, Diogo Almeida e a sua mãe, Isabel Torres, receberam as sentenças mais severas. O Diogo foi condenado à prisão perpétua e Dona Isabel, considerando a sua idade avançada e a sua atitude cooperativa, a 20 anos de prisão. Os amigos do Diogo, João e Nuno, e outros implicados no branqueamento de capitais, também tiveram de pagar o preço de passar a sua juventude atrás das grades. O senhor Rocha, pela sua coragem ao denunciar o crime de Dona Isabel e pela sua contribuição na busca do seu filho, recebeu a clemência da lei. Foi condenado à liberdade condicional e reuniu-se com o seu filho.
No dia da sentença, não fui ao tribunal. Não queria voltar a ver os seus rostos. Soube da notícia pelo jornal. Quando li as palavras prisão perpétua, o meu coração estava estranhamente tranquilo. Todo o rancor e o ódio pareceram desvanecer-se com esse veredito. Conseguir a justiça, não só para mim, mas também para as outras vítimas. Isso era suficiente. Sentei-me no meu novo escritório, a olhar para a movimentada paisagem urbana. Não voltei à minha antiga empresa. Vendia para romper completamente com o passado. Em vez disso, usei parte do meu patrimônio e dos meus conhecimentos para criar um fundo de investimento especializado em apoiar pequenas empresas lideradas por mulheres. Queria usar o meu poder para ajudar outras mulheres, para que não cometessem os mesmos erros que eu. Nesse momento, entrou Dona Carmo. Trazia uma chávena de chá de camomila quente. "O que se passa, filha? Em que pensas?" Sorri e abanei a cabeça. "Nada, madrinha. Só sentia que, por fim, tudo tinha terminado de verdade." "Não é o fim." Dona Carmo deixou a chávena na mesa. "É o começo. Um novo começo para ti e para o anjinho que está para nascer." Acariciou suavemente o meu ventre com um olhar cheio de carinho. "Já pensaste num nome para minha neta?" Olhei pela janela. Os primeiros raios do amanhecer brilhavam intensamente. "Sim", disse eu com voz cheia de esperança. "Chamar-se-á Aurora. Desejo que a sua vida seja sempre pacífica e livre." Dona Carmo sorriu. Eu também sorri. A minha vida, que fora uma tempestade, finalmente ancorara num porto tranquilo. Um novo amanhecer estava a chegar, não só para mim, mas também para as gerações futuras. 6 meses depois do julgamento, a minha vida abriu um capítulo completamente novo. O meu ventre crescia a cada dia e eu sentia a ligação sagrada com a pequena vida que se desenvolvia dentro de mim. Todo o ruído do passado se afastara, deixando apenas calma e uma emocionante expectativa. O fundo de investimento Fênix, que nomeei para comemorar o meu ressurgimento das cinzas, começou a operar. Não me envolvi na gestão diária, mas assumi o papel de presidente do conselho para estabelecer a estratégia. A gestão cotidiana deixei-a nas mãos de uma equipa de profissionais de confiança de Dona Carmo. Queria dedicar todo o meu tempo e o meu coração a preparar-me para o papel mais importante da minha vida: ser mãe. Uma manhã, enquanto lia no tranquilo jardim de Dona Carmo, o mordomo trouxe-me uma encomenda. Era uma pequena caixa de madeira sem remetente. Abri-a com curiosidade e encontrei dentro um velho caderno e uma carta. A caligrafia da carta era suave e familiar. Reconheci de imediato que era a letra da senhora Costa, a que me ajudara. Abri a carta à pressa. Para a senhora Sofia. "Quando ler isto, estarei muito longe. Lamento ter me ido embora sem me despedir." Depois de tudo terminar, senti que já não tinha cara para continuar na empresa e enfrentá-la. Embora não a tenha magoado diretamente, o meu silêncio e a minha passividade perante as más ações de Diogo Almeida também são um pecado. Recebi demasiado dinheiro de si, não o mereço. Com esse dinheiro, pude enviar a minha filha para estudar nos Estados Unidos para que realizasse o seu sonho. Com isso, creio que saldei a minha dívida com a minha filha. Hesitei muito em enviar-lhe este caderno, mas no final decidi fazê-lo. É um registro pessoal que escrevi enquanto trabalhava para o Diogo. Dentro, provavelmente há segredos que nem mesmo a investigação descobriu ainda. Não sei se isto lhe será de mais ajuda, mas creio que tem direito a saber toda a verdade. Desejo que a senhora e o seu filho estejam sempre bem. Atentamente, Sra. Costa. Abri o caderno à pressa. Página após página, a senhora Costa registrara meticulosamente transações suspeitas, reuniões secretas e conspirações que descobrira por acaso. E na última página, li uma passagem que me deixou atônita. Dia X do mês Y, hoje, o senhor Almeida voltou a discutir com Dona Isabel. Ouvi por acaso. Dona Isabel ameaçou-o com revelar a verdade sobre a morte do pai do senhor Almeida se ele não lhe desse dinheiro. O pai do senhor Almeida não morreu de um ataque cardíaco? Que outro terrível segredo pode haver? O meu corpo ficou frio. O pai do Diogo,
O Sr. Almeida Pai, eu só sabia que morrera há quase 10 anos, pouco depois de Dona Isabel e o seu filho se mudarem para viver com ele, de um súbito ataque cardíaco. Foi considerada uma morte natural e ninguém suspeitou, mas este escrito sugeria uma possibilidade terrível. A sua morte foi realmente natural ou foi outro crime encoberto? Fechei o caderno. Tremiam-me as mãos e os pés. Pensava que tudo tinha terminado, mas parecia que apenas tinha descascado uma camada de uma cebola podre. Quantas mais camadas de crimes se esconderiam lá dentro? O caderno da Sra. Costa, como uma bomba relógio, voltou a abalar a minha vida tranquila. O segredo da morte do meu ex-sogro atormentava-me. Passei várias noites em claro a debater se devia reabrir este caso. Uma parte de mim sussurrava que o passado era o passado, que os malvados já tinham sido castigados e que eu devia viver a minha nova vida, que não me enredasse mais em assuntos complexos e perigosos. Mas, por outro lado, a minha consciência não me permitia. Se realmente foi um assassinato, a alma do defunto ainda não descansaria em paz. E os culpados, embora estivessem na prisão, os seus crimes ainda não teriam vindo à luz. Finalmente, decidi recorrer a Dona Carmo. Era a única pessoa em quem podia confiar e pedir conselho. Depois de examinar o caderno e ouvir a minha história, Dona Carmo mergulhou em profundos pensamentos durante um longo tempo. O seu rosto mostrava uma profunda preocupação. Sofia, isto não é um assunto simples, disse ela com voz séria. Aconteceu há 10 anos. Todas as provas provavelmente desapareceram. Além disso, os principais suspeitos, o Diogo e a Dona Isabel, estão ambos na prisão. Reabrir o caso será muito difícil e poderá pôr-te em perigo. Mas se for verdade, não podemos fingir que não sabemos. Madrinha, disse eu com um olhar decidido, a vida de uma pessoa não pode ser esquecida assim. Dona Carmo olhou-me e assentiu em silêncio. De acordo, minha filha, tornaste-te uma mulher completa, não só forte, mas também com um coração compassivo. Bem, se tomaste uma decisão, ajudar-te-ei até ao fim. Pegou no telefone e ligou a um velho amigo, um ex-comissário da polícia reformado, mas que ainda gozava de grande prestígio e contactos dentro do corpo. Explicou-lhe toda a situação, destacando os pontos suspeitos e os registros da Sra. Costa. O comissário, do outro lado da linha, ouviu com muita atenção e prometeu reabrir a investigação, em segredo desde o início. A investigação foi levada a cabo em silêncio. Tentei não me distrair, concentrando-me na minha gravidez e na gestão do fundo de investimento. Mas todos os dias esperava notícias com ansiedade. Quase um mês depois, o comissário pediu a Dona Carmo e a mim que nos reuníssemos com ele pessoalmente. Encontramos alguns avanços, disse ele com voz baixa e segura. Segundo os registros médicos, é verdade que o Sr. Almeida Pai tinha antecedentes de doença cardíaca, mas o estranho é que na noite da sua morte só estava a Dona Isabel em casa. O Diogo estava em viagem de negócios nessa altura. A Dona Isabel declarou que ele teve um ataque cardíaco súbito e morreu antes de a ambulância chegar. O que é estranho? Perguntei com impaciência. Voltamos a encontrar o paramédico que foi ao local nesse dia. Segundo seu testemunho, quando chegou ao local, a Dona Isabel estava muito calma, sem mostrar o pânico de alguém que acaba de perder o marido. E casualmente viu um estranho frasco de comprimidos sem rótulo na mesinha de cabeceira. Quando tentou perguntar, a Dona Isabel retirou-o apressadamente, um estranho frasco de comprimidos. O meu coração batia depressa. Isso não é tudo, continuou o comissário. Descobrimos outro facto surpreendente. Dona Isabel não era a esposa legal do Sr. Almeida Pai. Era apenas sua amante. A esposa legal do Sr. Almeida falecera pouco antes, de uma doença crônica. Segundo o testamento que o Sr. Almeida deixou, toda a sua fortuna seria herdada pelo seu único filho, Diogo Almeida. Mas havia uma cláusula. O Diogo só poderia exercer plenos direitos de herança ao completar 30 anos. Se o Sr. Almeida falecesse antes dessa data,
O patrimônio seria gerido por um comitê fiduciário e Dona Isabel não receberia nem um cêntimo. Tudo se encaixou como as peças de um puzzle. O motivo era demasiado claro. Dona Isabel estava ao lado do senhor Almeida, mas não tinha estatuto legal nem patrimônio. Temia ser expulsa com as mãos a abanar. Se o senhor Almeida morresse pouco antes de o Diogo completar 30 anos, como única tutora do Diogo, ela poderia controlar toda a fortuna. Suspeitamos que Dona Isabel assassinou o senhor Almeida utilizando algum tipo de veneno que pode induzir sintomas semelhantes a um ataque cardíaco, concluiu o comissário. Mas para provar isso, precisamos da última prova. Precisamos da sua própria confissão. Conseguir uma confissão de uma raposa astuta como Dona Isabel não era fácil, especialmente estando na prisão. Ela não admitiria nada. Continuaria a proclamar a sua inocência e a amaldiçoar-me por ter arruinado a sua família. Mas os polícias tinham os seus métodos. Não usaram a tortura, mas a guerra psicológica. Mostraram-lhe fotos atuais do Diogo a sofrer e desesperado na prisão. Disseram-lhe que, se confessasse com franqueza, poderiam considerar uma redução da pena e teria a oportunidade de ver o seu filho antes. Mas o golpe de misericórdia foi quando fizeram com que o primo do Diogo, o Tiago, se encontrasse com ela. Aquele jovem bom e simples ajoelhou-se diante da mulher que destruíra toda a sua família, sem uma única palavra de reprovação. Apenas lhe fez uma pergunta. Tia, por que fez isso à minha mãe? Que mal lhe fez a minha mãe? Essa pergunta inocente e dolorosa foi o que derrubou por completo a última barreira de defesa de Dona Isabel. Olhou para o Tiago. Viu a imagem da sua desafortunada irmã e a do seu próprio sobrinho, que abandonara cruelmente. Apoiou a cabeça na mesa e começou a soluçar. E entre soluços, confessou tudo. Admitiu que tinha colocado um veneno que comprara no mercado negro no chá do senhor Almeida. Sentou-se tranquilamente e viu-o contorcer-se de dor até o seu último suspiro. Montou o teatro perfeito de um ataque cardíaco súbito. Um crime terrível que estivera enterrado durante 10 anos finalmente veio à luz. Realizou-se um julgamento especial. Dona Isabel passou de reclusa a acusada num caso de homicídio. Com a sua confissão e provas irrefutáveis, recebeu outro veredito. Um veredito condizente com o seu crime. Prisão perpétua. O Diogo, ao saber da verdade sobre a morte do seu pai, desmoronou-se por completo. A mãe que tanto respeitara e por quem encobrira todos os seus crimes era a assassina do seu próprio pai. Quando a sua última fé se desmoronou, enlouqueceu na prisão. No dia em que Dona Isabel foi sentenciada, não fui ao tribunal. Sentei-me em casa. Acendi incenso perante o retrato dos meus pais. Ao seu lado, também coloquei fotos da minha falecida tia e do meu desafortunado ex-sogro. Sussurrei. Tudo acabou. Descansem todos em paz. O pesadelo mais longo finalmente terminara. A justiça, embora tardia, finalmente se cumprira na sua totalidade. O meu coração sentia-se tranquilo e leve. Tinha feito o que era correto, não só por mim, mas também pelas almas que morreram injustamente. O tempo é, na verdade, uma força misteriosa. Não apaga as cicatrizes, mas cobre-as com uma fina camada de esquecimento. Desgasta as arestas afiadas da dor e, finalmente, devolve a todas as coisas a sua justiça original. Após o último julgamento, quando a tempestade mediática e os dias de guerra psicológica passaram, a minha vida regressou lentamente à órbita da calma. Mas eu sabia que, para aqueles que semearam ventos, a colheita de tempestades apenas começava. A rede do céu é grande e as suas malhas são largas, mas não deixa escapar nada. A rede que eles mesmos teceram com ganância e maldade finalmente os aprisionou sem lhes deixar escapatória. O primeiro a beber o cálice amargo foi, como não podia deixar de ser, Diogo Almeida, o homem que uma vez foi o meu mundo inteiro, o marido que amei com toda a minha inocência e paixão. Agora era apenas um nome frio num registro penitenciário.
A sentença de prisão perpétua foi o ponto final na vida de ostentação que ele construíra sobre mentiras. Às vezes, através do meu advogado, chegavam-me notícias dele. Já não era o arrogante e poderoso presidente Almeida. As 4 paredes frias da cela arrancaram-lhe rapidamente a sua brilhante carapaça, revelando um perdedor miserável. Nos primeiros meses, ainda se manteve desafiador. Gritava, amaldiçoava e afirmava que tudo era culpa minha e da conspiração da sua mãe. Ainda acreditava que, com os contactos e o dinheiro que lhe restavam, poderia recorrer e dar a volta à situação. Mas quando seu recurso foi indeferido, quando os amigos e sócios que uma vez o elogiaram lhe viraram as costas um após o outro, e quando ninguém, exceto o seu advogado de ofício, foi visitá-lo, começou a perceber que o jogo realmente terminara. Perdera por completo. Dizem que começou a guardar silêncio. Passava horas a olhar fixamente para um ponto na parede rachada. Perdeu peso drasticamente e o seu cabelo preto, outrora brilhante, ficou grisalho. Os seus olhos, antes cheios de cálculo, tornaram-se profundos e vazios. À noite, tinha pesadelos e gritava nomes em sonhos. O meu nome, o da sua tia assassinada e até o do seu pai, que nunca chegou a conhecer de verdade. O remorso de consciência que tentara enterrar sob a carapaça do sucesso agora aflorava, corroendo-o a cada dia, a cada hora. Descansem todos em paz. O pesadelo mais longo finalmente terminara. A justiça, embora tardia, finalmente se cumprira na sua totalidade. O meu coração sentia-se tranquilo e leve. Tinha feito o que era correto, não só por mim, mas também pelas almas que morreram injustamente. O tempo é, na verdade, uma força misteriosa. Não apaga as cicatrizes, mas cobre-as com uma fina camada de esquecimento. Desgasta as arestas afiadas da dor e, finalmente, devolve a todas as coisas a sua justiça original. O destino dos seus cúmplices não foi melhor. A secretária Laura, a amante do Diogo, que sonhava em tornar-se a senhora da casa assim que eu fosse eliminada, despertou bruscamente da sua fantasia. Após a detenção do Diogo, o apartamento de luxo, o carro caro e tudo o que ele comprara com fundos ilegais foi confiscado. Com um ventre cada vez mais saliente, encontrou-se de repente sem nada. Nenhuma empresa queria contratar alguém implicado num escândalo econômico tão grande. Rejeitada pela sociedade, deserdada pela sua família da aldeia por causa da vergonha, teve de dar à luz sozinha num hospital público. Depois do parto, mudou-se com o seu bebê para umas pequenas águas furtadas num bairro pobre, onde, segundo me contaram, lutava todos os dias com as fraldas, o leite em pó e uma vida precária. O seu antigo glamour e altivez tinham desaparecido por completo, deixando apenas uma mulher emaciada, sobrecarregada pelo peso da sobrevivência. Não sei se arrependeu das suas escolhas, mas creio que cada vez que olhava para o seu filho inocente, não podia evitar recordar o preço de construir a felicidade sobre o sofrimento de outros. Os amigos depravados do Diogo, João e Nuno, que se regozijaram com a minha humilhação e participaram nos seus negócios sujos, também não escaparam ao seu castigo. Quando o caso do Diogo rebentou, os seus nomes também apareceram em todos os jornais. As empresas fantasma que tinham criado para branquear dinheiro para o Diogo foram rapidamente investigadas. Embora não tenham recebido penas de prisão tão severas como o Diogo, também enfrentaram multas e sanções massivas, suficientes para os levar à bancarrota. Mas o castigo mais duro para eles veio da alta sociedade da qual tanto se orgulhavam. Tornaram-se párias. Nenhum sócio queria fazer negócios com eles. Nenhum amigo queria vê-los. Onde quer que fossem, eram apontados. A ruína e a perda de reputação. Esse foi o preço que tiveram de pagar. Uma vez vi o Nuno de longe. Já não conduzia um desportivo, nem vestia fatos de marca. Estava sentado sozinho num bar de tapas, com o rosto emaciado e a barba por fazer, a beber vinho desesperadamente. O preço de vender a própria integridade por prazeres vulgares foi o vazio e a falta de sentido de uma vida sem rumo. E, finalmente, a fonte de todo o mal,
Dona Isabel. Para uma mulher da sua idade, uma condenação de 20 anos era, na prática, uma prisão perpétua. Mas o castigo da lei parecia demasiado leve em comparação com o que ela teve de suportar nos seus últimos anos. O choque da revelação dos seus crimes, a prisão do seu único filho e a perda de toda a sua fortuna destruíram por completo o seu corpo já debilitado. Na prisão, adoecia constantemente. De uma senhora servida por criados, teve de viver num ambiente duro e miserável. Mas o sofrimento físico não era nada comparado com o tormento mental. Os fantasmas da sua irmã assassinada, do seu sobrinho vendido e do marido que envenenou, atormentavam-na todas as noites. Dizem que gritava e delirava durante a noite, chamando pela irmã, pelo sobrinho, para depois amaldiçoar e chorar. O arrependimento tardio transformou os seus últimos anos num inferno na terra. Morreu sozinha e miserável na enfermaria da prisão. No dia da sua morte, nenhum familiar veio reclamar o seu corpo. Nem mesmo o seu filho Diogo, por quem sacrificara tudo, pôde assistir. Partiu, esquecida como os próprios crimes que tentou enterrar. Quando soube da sua morte, não senti nem um pingo de satisfação, apenas um vazio e uma sensação de tristeza. A ganância transformou um ser humano num demônio e, no final, essa mesma ganância a devorou. Foi um círculo vicioso trágico, uma lição dispendiosa sobre o karma. No meio da imagem sombria do castigo, houve um raio de luz. O desafortunado primo do Diogo, o Tiago, depois de se reunir com o seu pai, a sua vida mudou por completo. Com o dinheiro que lhe forneci secretamente e a ajuda de patrocinadores, o Sr. Rocha e o seu filho começaram uma nova vida. Não voltaram para a cidade, mas ficaram na Vila Piscatória e abriram uma pequena loja. O Sr. Rocha, que vivera com a culpa durante anos, encontrou a paz ao lado do seu filho, dedicou o resto da sua vida a ele. O Tiago, por sua vez, completou os seus estudos através de exames de acesso e aprendeu o ofício de reparador de barcos, tornando-se um técnico competente. Muitas vezes ligava-me e a sua voz já não era tímida, mas cheia de alegria e gratidão. Falava-me do seu trabalho, dos seus novos amigos, dos seus planos para o futuro. Às vezes enviava-me marisco fresco que ele mesmo pescara para mim e para minha filha. Vê-lo recuperar a sua vida enchia-me o coração de calor. Pelo menos nesta tragédia, uma pessoa inocente encontrara a felicidade. Sentei-me no meu escritório e voltei a folhear o processo do caso. Os nomes, os rostos, os destinos entrelaçavam-se como num romance trágico. O karma. As pessoas dizem que é um castigo sobrenatural, a mão invisível do destino. Mas eu vejo-o de outra forma. O karma não é algo que cai do céu. É o resultado inevitável das escolhas e ações que cada ser humano semeia. O Diogo, a Dona Isabel e os seus amigos escolheram o caminho da mentira, da ganância e da crueldade. E o final que receberam foi a ruína, a solidão e o sofrimento. Não foi um castigo, foi justiça. Todo o rancor estava agora resolvido, não pelo perdão, mas pela justiça. O passado ficou para trás e a porta do futuro abriu-se de par em par diante de mim. Sabia que, a partir de agora, a minha vida só estaria cheia de capítulos de paz e esperança. Quando as últimas réplicas do terremoto da minha vida passaram, a terra sob os meus pés deixou de tremer. Em vez disso, senti uma solidez e uma calma que não experimentava há muito tempo. O céu depois da tempestade é sempre mais claro e alto. E o meu amanhecer, o meu verdadeiro amanhecer, finalmente chegara, não só brilhante, mas também quente, com o calor do renascimento e da esperança. Não me regozijei na vitória, nem deixei que o prazer da vingança manchasse a minha alma. Em vez disso, escolhi seguir em frente, construir um novo futuro com as minhas próprias mãos, uma vida na qual já não era uma vítima nem uma juíza, mas uma criadora de felicidade para mim e para os que me rodeavam. Poucos meses após a sentença do julgamento, dei as boas-vindas a um pequeno anjo na minha vida. A minha filha Aurora nasceu rodeada do meu amor e do da minha madrinha.
A primeira vez que a segurei nos meus braços, sentindo aquela pequena vida quente mover-se no meu colo, foi como se toda a dor e as feridas do passado tivessem sido curadas. Tinha os meus mesmos olhos escuros, mas a testa alta e o sorriso radiante da sua avó materna, que nunca conheceu. Ao olhar lá, soube que tinha ganho o tesouro mais precioso do mundo. Uma razão para viver, para lutar, para ser uma pessoa melhor. Ela não era apenas minha filha. Era um símbolo de um novo começo, uma força de vida tenaz que brotava das cinzas da destruição. Não voltei à antiga empresa, manchada de traição e memórias dolorosas. Vendia, juntamente com a vivenda da Quinta da Marinha. Queria romper completamente com o passado, deixar para trás tudo o que pertencia a Diogo Almeida e à sua família. Com a pensão de alimentos do divórcio e o meu próprio patrimônio, poderia ter vivido uma vida de luxo, sem preocupações, mas não o fiz. A lição da minha mãe e das minhas próprias experiências ensinou-me que o dinheiro pode ser uma ferramenta útil, mas nunca pode comprar a paz do coração. Em vez de perseguir a riqueza material, decidi procurar algo mais valioso, um propósito. Utilizei uma parte considerável do meu patrimônio para criar a Fundação Renascer, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fornecer aconselhamento legal e psicológico gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica e casamentos fraudulentos. Queria usar a minha própria história e as minhas dolorosas experiências para acender uma chama de ajuda para outras mulheres, para lhes fazer saber que não estão sozinhas, que têm direito a ser protegidas e que têm a força para se levantarem e reconstruírem as suas vidas. A minha madrinha, Dona Carmo, tornou-se a conselheira da Fundação. A sua sabedoria, experiência e contactos ajudaram a que a Renascer se estabelecesse rapidamente e tivesse um grande impacto social. Organizamos seminários, consultas legais e criamos um refúgio seguro para mulheres que precisavam de um lugar de emergência. Cada caso ajudado, cada sorriso recuperado após as lágrimas, trouxe-me uma alegria e uma paz infinitas. Transformei a minha própria dor numa força para a comunidade, e essa foi a melhor maneira de me curar a mim mesma. Paralelamente à fundação, comecei o meu próprio negócio, um negócio sem a sombra de nenhum homem. Não escolhi novamente o tumultuoso caminho dos negócios. Em vez disso, voltei a uma paixão tranquila que albergara desde a universidade. A arte. Abri uma pequena galeria chamada Aurora, não só para exibir as obras de jovens pintores talentosos, mas também como um lugar para dar aulas de arte gratuitas a crianças de meios desfavorecidos. Queria semear as sementes da beleza e da criatividade nas suas almas, para que a arte pudesse curar feridas e dar asas aos sonhos. A minha vida agora era atarefada, mas muito tranquila. De manhã, brincava com a minha filha, vendo-a explorar o mundo com os seus olhos claros. Durante o dia, ia para a galeria e mergulhava no mundo das cores e das ideias criativas. À noite, trabalhava na fundação, lendo processos, ouvindo histórias e procurando soluções com a equipa. Às vezes, Dona Carmo passava com comida deliciosa e conselhos valiosos. Sentávamos-nos juntas, 3 gerações de mulheres partilhando histórias e risos. O meu lar já não era uma vivenda fria, mas um verdadeiro refúgio cheio de amor e risos. Numa tarde de fim de semana, enquanto pintava desajeitadamente com a Aurora no jardim, o Tiago, o primo do Diogo, veio visitar-nos. Já não era o jovem tímido do campo. Depois de 2 anos de estudo com a minha ajuda e a de Dona Carmo, formara-se com distinção em engenharia e agora trabalhava como um competente engenheiro mecânico numa grande empresa naval. Trouxe à Aurora um modelo de barco de madeira que ele mesmo fizera. "Obrigado, Sofia", disse ele com voz sincera. "Se não fosse por ti, nunca teria saído daquela vila piscatória. Deste-me uma nova vida." "Não digas isso", sorri. "Foi graças ao teu próprio esforço. Estou muito orgulhosa de ti." Ao ver o jovem forte e bom à minha frente, o meu coração sentiu-se realmente quente. O turbilhão de pecados da família Almeida não manchara a sua alma pura.
Ele era a prova de que, mesmo no ambiente mais escuro, a bondade e a vontade podem brotar e crescer. A vida transcorreu assim, em paz. Já não pensava muito no passado. Tornara-se uma página de um livro velho, uma lição guardada. Já não odiava o Diogo nem a Dona Isabel. Apenas sentia pena daquelas vidas que se tinham autodestruído pela ganância. Aprendi a perdoar, não por eles, mas por mim mesma, para não carregar mais o peso do ódio, para que a minha alma estivesse em paz e livre. Um dia, a rever velhas fotos da minha mãe, encontrei uma em que ela aparecia jovem ao lado de um homem desconhecido. Sorriam muito felizes, e a forma como se olhavam estava cheia de afeto. Atrás da foto, uma nota manuscrita dizia: Lembrança da Madeira, 1990. De repente, percebi que não sabia quase nada da vida da minha mãe antes de conhecer o meu pai. Perguntei a Dona Carmo com a foto na mão. Ela olhou para ela e os seus olhos tornaram-se nostálgicos. Esse foi o primeiro amor da tua mãe, contou-me ela. Um pintor pobre, mas com muito talento. Amavam-se profundamente, mas tiveram de se separar por causa da oposição da família e da diferença de estatuto. A história de Dona Carmo surpreendeu-me. Afinal, a minha mãe também tinha um passado, uma história de amor agridoce. De repente, compreendi que mesmo as mulheres mais fortes têm os seus próprios cantos ocultos e as suas feridas no coração. O amor nem sempre tem um final feliz, mas o importante é como o enfrentamos, como nos levantamos depois da queda e continuamos a viver uma vida com sentido. Não tentei procurar o homem da foto. Respeitei o passado da minha mãe. Em vez disso, decidi fazer uma viagem. Levei a Aurora e a Dona Carmo a essa ilha de amor e memórias, a Madeira. Passeamos pela praia, vimos as palmeiras a balançar com o vento e visitamos uma pequena galeria numa colina isolada. No espaço tranquilo, entre as paisagens coloridas, senti uma estranha ligação com a minha falecida mãe. Era como se pudesse ver aquela jovem cheia de amor e esperança a caminhar por estas mesmas ruas. Naquela noite, sentámo-nos num pequeno café, a contemplar as luzes da cidade que brilhavam como uma galáxia. A Aurora dormia profundamente nos meus braços. Dona Carmo disse em voz baixa: Ao ver-te agora, penso na tua mãe. Ela estaria muito orgulhosa de ti. Sorri com satisfação. Sim, acho que a mãe também estaria orgulhosa. Não deixei que a tragédia da vida me destruísse. Levantei-me mais forte e vivi uma vida mais brilhante do que ela poderia ter esperado. Já não procuro um refúgio tranquilo noutro homem. Criei esse refúgio por mim mesma. Não é um castelo nem um império empresarial. É a liberdade da alma, a alegria do trabalho, o riso da minha filha e o amor incondicional dos meus entes queridos. O meu novo amanhecer não é um destino, é a própria viagem.